Mas aqui, você tá ligado? Tá ligado que, de repente, uma galera tá tendo TDAH, né? Vocês tá ligado? Por que isso? Vocês sabem por quê? Geral tá tendo TDAH? Vocês sabem por quê? Eu tenho lá minhas dúvidas, minhas suspeitas. Mas o vídeo aqui que vai falar. Parece que tem TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por que isso? Há não tanto tempo atrás, o TDAH era algo conhecido por poucas pessoas. E agora, todo mundo já, pelo menos, ouviu falar do termo. Parece que todo mundo viu um vídeo ou leu um post que falava Não sei, aposto que é culpa do Lula. Aí você me quebra demais, ô geral. E o Lula, hein? E o PT, hein? É bem isso. Ai, ai. sobre o TDAH e aí acabou pensando que aquilo ajuda a descrever a sua própria personalidade. Ah, puxa vida, eu também não consigo me concentrar em nada e não paro quieto. Eu sou assim mesmo. KKKKK. Hashtag TDAH, hashtag saúde mental, hashtag vidas com TDAH importam. Pois é, o que não falta na internet são coisas explicando o que é TDAH, vídeos e posts feitos por pessoas que se identificam como portadoras de TDAH. Se identificam. Presta atenção. Porém, vale lembrar que isso não é uma banda ou um filme que você pode, tipo, ver uma vez e se identificar pra caramba com ele. Isso, na verdade, é um transtorno. E bem real. Pessoas que não sabem bem o que é o TDAH e nem sequer foram diagnosticadas por um profissional estão usando esse transtorno para descrever suas personalidades, como se fosse, sei lá, um signo da astrologia. Mas eu não vou nem começar a falar de astrologia aqui, até porque eu sou de peixes com ascendência em TDAH, então não é da minha índole. É, ok, já deu pra entender esse ponto, mas... Ai. Ó, gente, eu sei que se tem jovem místico aí gritando agora, eu peço calma, calma, calma. Ele não tá falando mal dos signos ainda, pelo menos. o que exatamente seria o TDAH? Você por acaso já parou para pensar na complexidade da mente humana e o seu envolvimento na saúde mental? É um negócio complicado. Hoje mais do que nunca vemos pessoas tentando atribuir diagnósticos umas às outras. Vocês já viram? Ó, falando em TDAH, bateu aqui, bateu. A gente viu um vídeo aí esses dias. Esses dias não, já foi uns 5 meses já. Uns 5 meses. Sobre o intestino ser um segundo cérebro. Essa você não ouviu. Essa você não sabia. O intestino é o segundo cérebro. É isso. É verdade, tem gente que usa até como o primeiro. Tipo o Monark. Ai, meu Deus. Ascendente em NTP. Eu tô signo é balela, signo é baboseira. Já ouviu falar disso, ô Giba? Sabe o que que é? Eu vou dar uma pincelada aí em cima disso. É que o cérebro não, o intestino, eu não entendi direito quando eu assisti o vídeo. É um vídeo que mostra várias coisas científicas e tal. Ele prova seu ponto para falar sobre a questão do intestino ajudar, sim, nas questões emocionais, alguma coisa assim, sabe? Mas é isso. Deixa eu ver. Se tem jovem místico gritando, eu aviso que sou de aquário e não me importo. É isso. E também tem o 01, 02, 03, o ganho representa. Isso aí mesmo. Bora E lá. muito se fala a respeito de condições como os transtornos psiquiátricos. Não é incomum a gente abrir uma seção de comentários de diversas redes sociais e vermos pessoas se questionando umas às outras a respeito de uma possível condição de saúde. Eu, por exemplo, se eu ver uma doença na internet, eu já acho que eu tenho ela, por exemplo. É automático. Nós vemos, por exemplo, os comentários sobre crianças em que telespectadores questionam os pais se o seu filho tem alguma condição. E até podemos ver adultos que chegam a divulgar formas de se autodiagnosticar, sem, claro, nenhuma evidência ou ajuda de um profissional. Doideira isso. Um dos transtornos mais falados atualmente é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, o famoso. E só para vocês terem uma ideia, no Google Trends, a ferramenta do Google que fornece informações sobre a popularidade de termos de pesquisa, bom, em 2023 o termo TDAH passou a mostrar picos de popularidade. O que será isso? Além disso, outras pesquisas relacionadas ao TDAH entraram em ascensão, como, por exemplo, quais são os 18 sintomas de TDAH e teste de TDAH online grátis. Não perca. É meio engraçado ver como as pessoas pesquisam coisas na internet, mas uma coisa é certa. Isso nos mostra como as pessoas estão interessadas, curiosas e até com medo desse assunto. Aqui, só pra contextualizar um cadinho, esse troço aí de teste online, ele até funciona,
Só que ele indica sinais de que a pessoa tem TDAH e nunca comprova bosta nenhuma, viu, gente? Vamos tomar cuidado com esse trem aí. Siga essas 5 dicas para ter um melhor TDAH. Essa vibe, ó. Artemis mandou a vibe aí pra nós. Numa tentativa de buscar mais informações a respeito do tema, é possível ver que muitos desses indivíduos acabam dando de Quiz do BuzzFeed, isso aí mesmo. Quiz do BuzzFeed. 8 hábitos que pessoas TDAH têm. Isso aí. cara com informações falsas, o que pode ser bem perigoso. Em um cenário em que a informação está ao alcance de tantos, é crucial discernir entre o conhecimento embasado e as desinformações que circulam por aí. Abre o olho! Entender de verdade o TDAH. Mano, isso não é só TDAH. Minha esposa e filho são TEA. A quantidade de vezes que a gente ouve que todo mundo é autista é de... É verdade. Isso aí... O Biso mandou uma coisa aqui que é até um... Como posso dizer? Não é um contraponto, mas assim, vamos lá. Quando a pessoa tem, de fato, o diagnóstico das coisas e ela não tá falando só da boca pra fora, ela acaba que vamos chamar de modinha, essa modinha, a pessoa sempre ficar achando que tem as coisas e sem buscar diagnóstico, isso é a modinha. Não tô falando que é modinha ter as coisas, tô falando que é modinha achar que tem sem ter diagnóstico. Acaba atrapalhando a vida das pessoas que realmente tem, né? Eu não vejo vídeos sobre TEA e o YouTube insiste em recomendar vídeos duvidosos sobre. Que foda. É porque tá bombando, né? Tá bombando. Eu tô investigando neurotipicidade no meu menino e depois eu farei os testes também. Inclusive, dá um alerta aqui também. Eu também tô investigando a minha própria. Eu ontem fui no postinho. No postinho pedir uma avaliação neuropsiquiátrica. Eu tenho lá minhas dúvidas do que eu tenho, sabe? Ideia não é achar imperialista? Não, porque a gente é anti-imperialista aqui. Anti-imperialista. Então, eu não reproduzo essas palavras. Vamos lá. H vai muito além do que simplesmente decifrar essa sopa de letrinhas e dar, sei lá, um cheque e uma lista de sintomas genéricos. Não é bem por aí. É sobre abrir as portas para a compreensão de aspectos complexos da cognição humana, redefinindo preconceitos e oferecendo apoio àqueles que enfrentam esse desafio diariamente. A importância de saber o que é o TDAH transcende as barreiras do estigma, incentivando uma sociedade mais inclusiva e empática. Olha que lindo. E hoje nós vamos te ajudar a entender como descobrir se você tem ou não TDAH, ou pelo menos entender melhor o que é esse transtorno. Ok, beleza. Então, começando. A primeira pergunta que talvez você possa se fazer é: será que isso que eu estou sentindo é um sintoma de uma condição que eu como indivíduo tenho ou uma condição do mundo que nós vivemos? Vivemos em um contexto de redes sociais, uso de telas e de uma pressão gigante por produtividade. E para visualizar bem isso, imagine que um adolescente está na... Ele vai falar de dopamina, não vai? Ele vai falar de dopamina. Ele vai falar que a gente precisa de doses mais altas de dopamina o tempo inteiro. Eu tô cansado de ouvir isso, gente. Desculpa, você está, não tá? Você está cansado? Ele vai falar de dopamina. Meu Deus. Na escola, tendo uma aula fantástica sobre botânica. Enquanto o professor fala sobre gimnospermas e angiospermas, o adolescente percebe que o seu celular vibra e assim mostrando algumas notificações. Ao pegar o seu smartphone, dopamina e serotonina, velho conto. É isso aí mesmo. o jovem entra no Instagram e nota que os seus stories estão cheios de reações e curtidas. No WhatsApp, o seu grupo de amigos está comentando uma nova fofoca. E no Twitter, informações recentes sobre aquele reality show que você acompanha estão pipocando. É muita coisa acontecendo, simplesmente. Então pode ser o assunto mais irado da botânica, mas não adianta. Não tem como competir com isso com o seu celular. Não sei porque tem algo de muito irresistível de saber quantos ovos por dia come a Graciane Barbosa. Ela come muitos ovos. O que alguns podem pensar ser 50. Desatenção ou falta de envolvimento na aula pode na verdade estar relacionado com a forma como as telas e as redes sociais nos condicionam. Elas são desenvolvidas para que haja um grande engajamento e assim o algoritmo te prende. Sim, Biso, 50. 50 ovos, quer ver? Quantos ovos Graciane Barbosa come por dia? Ah não, aumentou. É uma padaria. Aumentou, gente. Passou pra 70. 2 semanas atrás, ó. Eu tava dando fake news, viu? Eu tava dando fake news. Porque não é só 50. É 70.
Mas vamos voltar pra lá. Eu fácil perco algumas horas com isso. Ou seja, nesse caso, não é que você tenha algum transtorno e precisa se tratar. Mas na verdade isso acontece só porque você vive num mundo que a sua atenção e a de basicamente todo mundo acabou ficando muito dividida, muito fragmentada, com tanta informação acontecendo. O que também não significa que a gente deve ignorar os efeitos das telas e das redes sociais em pessoas que realmente possuem um diagnóstico de TDAH. Crianças com TDAH, por exemplo, podem acabar ficando hiperfocadas em videogames e outras mídias digitais. Elas podem ficar tão absorvidas com atividades que para elas são tão interessantes que chega a um ponto que isso pode contribuir para uma falta de percepção do tempo. Enquanto elas estão ali nas suas atividades super preferidas, as horas podem se passar bem rápido. E aí, se você somar essa predisposição com o algoritmo viciante das redes sociais, aí você vai ter, talvez, crianças que realmente estão perdendo quase que um dia inteiro no celular. E é nessas horas que aparece um idoso e fala: ah, na minha época. Certo, ok, já deu pra entender isso. Mas agora eu quero que você imagine uma outra situação. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer que já foi 6 minutos de vídeo e ele ainda não falou de serotonina e dopamina. Olha só isso. Imagine que uma criança acorda cedo para ir para a escola e lá ela enfrenta horas e horas de aulas seguidas por atividades extracurriculares, lição de casa e ainda tenta encontrar tempo para se divertir no fim do dia. A semana dela é bem agitada, com aulas, natação, karatê, xadrez, curso de inglês e até brincar, olha só, que conceito. Enfim, isso significa que a agenda dela vai ficar bem cheia, mas... Deixa eu ver aqui. Ô louco, mas a aula de botânica sobre angiospermas é hype. É praticamente educação sexual, só que de plantas. Meu Deus. Pense no aroma que deve ser o peido dessa moça. Ai, meu Deus do céu. Que chat maluco que eu tenho. Meu Deus. Marx, me ajuda, Marx. Tanto eu quanto todos os meus amigos neuroatípicos fritávamos horas a fio no videogame. Eu também. Ao contrário do que se pode esperar, isso não faz com que a criança seja realmente mais produtiva. À medida que o dia avança, ela se vê sobrecarregada. O cansaço se acumula e o excesso de materialismo essa dos gases. seu cérebro, ao invés de focar, parece entrar em um modo de desligamento. A concentração torna-se um desafio. Mesmo nas atividades que ela ama, como brincar com os amigos ou explorar a sua criatividade, a exaustão se torna uma barreira. E bom, será que nós podemos culpar um transtorno? Será que isso realmente é um sintoma? Todos nós temos dificuldades de concentração quando nós estamos cansados. Isso é plenamente normal. Inclusive, essa é uma sensação bem comum. Afinal, nós estamos vivendo em um sistema que diz: trabalhe enquanto eles dormem, seja produtivo a qualquer custo, e tempo é dinheiro. Assim é difícil não se cansar. Então, se a gente parar para pensar certas características como possíveis sintomas, nós precisamos pensar o quanto essa característica está afetando o funcionamento e o desenvolvimento daquela pessoa. Por exemplo, será que esse fator afeta a sua vida acadêmica, social ou profissional de alguma forma? É um questionamento que precisa ser feito. E é aí que as coisas começam a ficar difíceis, porque dá para perceber que pode ser muito fácil confundir sintomas de um possível TDAH com características normais do desenvolvimento, ou que são, por exemplo, resultantes do contexto em que nós vivemos. Eu quero fazer minha retificação aqui, que ele até agora não falou de dopamina e serotonina. Eu acho que eu fui muito duro na minha crítica. Vamos lá. O problema é que nem todos conseguem fazer essa diferenciação. E isso é até esperado. Não é todo mundo que é especialista. Por isso que é aqui que nós devemos tomar muito cuidado com o que vemos na internet. Não sabemos se o autor daquele vídeo ou post é realmente qualificado para estar falando aquelas coisas. Por isso que antes de achar que nós temos TDAH, devemos sempre nos perguntar: será que aquela pessoa, ou mesmo você, é capacitado o suficiente para dar esse diagnóstico? Pois é, e na prática isso significa que muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento necessário, são influenciadas ou então estão desesperadas para encontrar explicações sobre algo que são ou que sentem. E é por isso, infelizmente, que muitos acabam fazendo o que nós chamamos de autodiagnóstico, o que é bem problemático. Imagine que uma pessoa sem acesso à informação adequada ou a um profissional de confiança resolve procurar nas redes sociais informações confiáveis sobre condições como o TDAH. Inclusive, já existem estudos sobre isso. Um estudo feito em 2023 com vídeos de língua inglesa na plataforma TikTok sobre TDAH mostrou que 52% dos vídeos eram enganosos. Vocês viram que o TikTok foi
processado pelo Ministério Público e se ele não ganhar o processo agora, que já está na segunda instância, ele está recorrendo, se ele não ganhar nisso, ele vai ter que pagar R$ 500 para todos os usuários brasileiros que criaram suas contas até 2022, perdão. TikTok, se não for vendido para uma empresa americana em 6 meses, vai ser bloqueado nos Estados Unidos. Lei que passou a... Que doideira, mano. Olha só como que funciona. A mão livre do mercado. A mão livre do mercado aí, gente. Essa eu não sabia, não. Ah, você já tava baixando a app aqui. Desculpa, Yuri. Você tem que... Fica aí, ó. Inclusive, fica aí a indicação. Baixem todos os aplicativos que existem. Se em algum momento eles forem processados e o Brasil e os cidadãos brasileiros ganharem alguma coisa com isso, você já vai ter a conta criada e vai ganhar. Isso aí fica a indicação para o futuro. É investimento que chama. Baixem todos os aplicativos. Todos. Baixa aqui aplicativo. Sim, é isso. Errôneos. E 57% dos vídeos continham informações sem evidência científica nenhuma. Além de que 27% dos vídeos diziam respeito a experiências pessoais. E somente 21% dos vídeos eram realmente úteis para outras pessoas. Apesar de muitas vezes os vídeos de experiências pessoais serem feitos por pessoas realmente diagnosticadas com TDAH, isso não significa que aquela pessoa de fato entende sobre o assunto. Só porque você tem uma condição, não significa que de repente você virou um especialista. Até porque, veja bem, ela vai estar falando de sintomas que ela sente e de experiências que ela vive. Que dia que você vai morar em BH? Mano, é o famoso quando der, mais ou menos. Oxe, qual é a terceira idade? E o TDAH é uma condição extremamente diversa e pode se manifestar de diferentes formas em cada pessoa. A produção de conteúdo sobre o TDAH por pessoas... Gente, esse aqui é caro, viu? Esse aqui é caro. Esse trocinho aqui. São uns 600, 700 reais um trem desse. Eu tô aqui em BH. Você é de BH? Sou. Olha só, tem mais gente de BH. Tem mais gente de BH. Ó, eu ainda irei morar em BH. É hoje? Não é hoje. É amanhã? Não, amanhã também não. Depois de amanhã, já não sei. Mas, em algum dia, irei. Que não tem capacitação para falar sobre o tópico pode então trazer alguns riscos. Além disso, vídeo com desinformações como o TDAH é igualmente comum entre meninos e meninas e fazer ruídos aleatórios e ser competitivo são sintomas de TDAH, eles podem ser ruins. Ruins porque podem facilitar o autodiagnóstico errôneo. Isso pode contribuir com ansiedade em relação à sua saúde e aumentar inclusive a utilização do sistema de saúde. Gente, vamos... Olha só. Vocês sabem aqui, né? Se você tá me assistindo, muito provavelmente você já me conhece. Você já sabe que eu fico o tempo inteiro falando do materialismo histórico dialético. Vou fazer um paralelo aqui. Sabe quando a gente fala, olha, Gustavo Geyer supostamente é um racista. Isso a gente tá falando coisas verdadeiras, mas a gente tá mantendo a presunção de inocência do filho da puta. Por quê? Porque a gente não pode comprovar por A mais B, dentro do crivo da lei, que ele é um racista. Porque o que se diz ser racista para a lei é diferente do que é o racismo estrutural. Vocês vão entender, calma lá. Dentro da psicologia e da psiquiatria, tem a mesma coisa. Quando você acha que é TDAH, você não pode falar que é TDAH. Isso vale para todas as outras neuroatipicidades. Aí, por que eu falei do materialismo histórico dialético? É só pelo fato de que se você não tem certeza, não pode comprovar algo, você tem que se manter achando que tem ou pensando que há a possibilidade de ter. Porque dentro da neuropsicologia, há vários exames, vários critérios analíticos para poder comprovar que alguém tem uma neuroatipicidade, seja TDAH, TEA e os caralho. Então, se você não passou por um crivo analítico da neuropsicologia, neuropsiquiatria, para poder
ter o diagnóstico, neurodivergência dá na mesma. Neurodivergência, neuroatipicidade dá na mesma. Se você não passou por um diagnóstico, vamos fazer o favor de se manter apenas na dúvida. Vamos fazer esse favor para si mesmo, para a sociedade, para parar de ficar espalhando essas idiotices de que como é que chama? De autodiagnóstico. Vamos fazer esse favor para nós? Fazer esse favorzinho, né? Mozão foi um ano de acompanhamento antes de neuropsiquiatra bater o martelo. Aí, ó. É exatamente isso, gente. Enfim, vamos lá. Ninguém quer sobrecarregar isso. O autodiagnóstico também pode fazer com que pessoas acabem deixando de ter um diagnóstico adequado para os seus sintomas. Elas simplesmente deixam de ir atrás de um profissional, já que o fulaninho do TikTok resumiu tudo em menos de um minuto. Poxa, fulaninho do TikTok. E aí você já deve estar imaginando por onde é que a coisa vai. Porque essas pessoas deixam de ter um tratamento apropriado, o que contribui ainda mais com o agravamento da sua condição. Também de uma baixa qualidade de vida. Isso já é bem problemático, mas ainda existe uma outra problemática ainda mais agravante. Pessoas que não têm o diagnóstico de TDAH, mas que, às vezes, por terem sintomas semelhantes, acabam por se automedicar com medicamentos indicados para o TDAH. Automedicação gostoso demais, com desejo. Aí você tá pedindo pra se fuder grandão, né? Aí você tá pedindo pra se fuder grandão. De melhorar a performance, seja acadêmica ou profissional, muitos acabam por ingerir este. Mas é tarja preta, ué. Mas é que, assim, né? Meio que tarja preta, pra uns não é problema não, viu? Ainda mais em algumas localidades aí do Brasil, o acesso não é tão difícil não. Estimulantes. A vida acaba pressionando para que você seja produtivo. E para isso, algumas pessoas usam as droguinhas. Droguinha. Imagine um estudante universitário que está enfrentando períodos de intensa carga acadêmica e pressão para entregar os seus trabalhos e os seus projetos no prazo. E aí ele ouve falar de uma coisa meio mágica com os colegas, que supostamente poderia aumentar a sua produtividade e capacidade de concentração ao usar medicamentos estimulantes prescritos para tratar uma... A Ritinha aí, ó. A Ritinha. Ritalina de leve. Cloridrato de metilfenidato. Tal de condição chamada de droguinha. TDAH. Influenciado pelos seus amiguinhos e por histórias de sucesso que ele acaba escutando, ele acaba acreditando que poderia melhorar o seu próprio desempenho acadêmico. Ele então decide adquirir estimulantes de forma ilegal. Ilegalidade. Ele começa então a ingerir esses medicamentos ocasionalmente, na esperança de melhorar a sua concentração e rendimento nos estudos. Mas, no entanto, o estudante não passou por uma avaliação médica adequada e não recebeu o diagnóstico de TDAH. Ele está usando os estimulantes sem supervisão profissional, na esperança de obter resultados positivos nos seus estudos. Vai dar merda. Em um estudo feito em 2023, Vocês tá ligado que isso... Acho que ele vai falar. Com 3 estimulantes diferentes, foi visto que os participantes saudáveis foram 9% menos produtivos quando ingeriram algum estimulante. Menos produtivos. Olha só. Eles até poderiam ter um aumento de motivação, um esforço e tudo mais, mas isso não melhorava a qualidade das respostas do teste. Quem diria? E além de provavelmente não trazer o resultado desejado, tem coisa ainda pior nisso. Porque Olha o Yuri aqui, ó. Supostamente eu posso ou não ter usado MDMA para melhorar minha performance acadêmica, diria um amigo meu. Ai. Tomei Ritalina uma vez, não aconteceu nada. Aí, ó. Pior que tem gente que quando toma Ritalina fica com sintomas semelhantes ao de cocaína. Fica totalmente acelerado. Por isso que tem que ter exame e tudo para poder fazer uso. O uso de estimulantes sem acompanhamento médico e sem a necessidade dessas substâncias pode acabar trazendo diversos riscos à saúde. Desde alterações cardiovasculares, metabólicas e renais, até alterações no humor e na cognição. Isso realmente não parece ser uma ideia muito bonita. Então, isso não é uma boa ideia. Por favor, não faça isso. Toda vez que você faz isso, uma fada morre. Pode ter certeza. Então, tadinha das fadas. Você vai querer mesmo matar as fadas? Você quer mesmo matar fadinhas sempre que você fizer isso? Não, né? Então não faça. A presença de desinformações em redes sociais pode levar a pessoas a interpretar erroneamente sintomas comuns ou comportamentos como indicados de TDAH. Então, rede social, no fim das contas, não é bem o lugar mais confiável para você encontrar dicas de saúde. É bom ter bastante cuidado. Porque assim, é aquela coisa, né? A desinformação online não parece ser assim tão perigosa. É só um videozinho. O que tem de mais um videozinho, né? Mas não é só um videozinho.
existem muitas consequências sérias por trás disso. É preciso de profissionais capacitados para diagnosticar e tratar o TDAH. Mas o que é o TDAH? Ou até agora... Ah, porra, 13 minutos. 13 minutos e ainda não explicou o que é o TDAH. Meu Deus. Mas tá bom, tá da hora o vídeo, tá da hora o vídeo. Não falou de serotonina, não falou de dopamina, ó. Mas se eu não posso usar droguinha, como vou ver as fadas? Ô Yuri, isso aqui é uma questão, sabe Deus? Sabe Deus, ô Yuri? Deus, você tem que ter fé sem ver? Então, é a mesma dinâmica, tem que ter fé. Então, é isso. Mesma dinâmica. As fadinhas vão sobreviver enquanto você não tiver tomando remédio sem indicação médica. É sobre isso. E o Dr. Google não serve? Não, nem o Dr. Google. Nem ele. Agora não explicou? Pô, tem tempo aqui, cara. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade faz parte de um conjunto de transtornos que chamamos de transtornos de neurodesenvolvimento. Esses seriam quadros relacionados a uma forma de amadurecimento do cérebro. Então, quando falamos de transtorno do neurodesenvolvimento, estamos falando de quadros que se iniciam de forma precoce. Além de fatores neurológicos, também precisamos considerar fatores genéticos e ambientais. E por ambiental, eu quero dizer o contexto que alguém está inserido, ok? Isso pode incluir então fatores físicos, sociais, culturais e emocionais que cercam uma pessoa e que podem afetar a sua experiência e a sua interação com o mundo. Podemos entender o TDAH como um transtorno iniciado na infância, mas ao contrário do que muitos pensam, ele não permanece nessa fase. Ele é um quadro que geralmente persiste na vida adulta e pode trazer diversos prejuízos para o indivíduo. A forma de amadurecimento do cérebro com TDAH gera sintomas em 3 eixos: a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Sintomas nesses eixos podem levar desde prejuízos acadêmicos, profissionais e até prejuízos interpessoais, ou seja, nas relações ou interações entre pessoas. Mas para a gente conseguir entender um pouco mais sobre essa forma de amadurecimento do cérebro com TDAH, vamos precisar falar de uma área bem importante no nosso cérebro: o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma área do nosso... Caralho, cara, peraí. Ele é psicólogo? Ele é psicólogo? Ele tá mandando umas informações doidas aí, viu? É agora que a gente vê sobre a Sarah e o Toninho? Esperamos que não. Nosso cérebro que nos ajuda a regular os nossos impulsos. E isso pode ir desde focar em uma tarefa até não interromper a fala dos outros. E nesse contexto, a dopamina e a noradrenalina são... Tica aí, ó. Tica a dopamina. Tica a dopamina. A gente tinha que ter colocado na lista o córtex pré-frontal também. Tinha que ter colocado o córtex pré-frontal também na lista, junto com dopamina e serotonina. Ó, agora, pro bingo, falta só a serotonina. Só a serotonina. É, tá falando do contexto certo, né? São neurotransmissores que ajudam o córtex pré-frontal a regular esses impulsos. E são justamente esses 2 neurotransmissores que ficam reduzidos ou têm a sua atividade diminuída no córtex pré-frontal em crianças com TDAH. Porque sim, apesar de não persistir na infância, as crianças ainda assim podem ter TDAH. É uma coisa meio complexa. Mas voltando ao que interessa, se a gente somar isso, esses fatores cerebrais a outras coisas, como por exemplo abuso de substâncias como nicotina, álcool durante a gravidez, sofrimento fetal e fatores genéticos, nós podemos ver que tudo isso contribui para um desenvolvimento do transtorno do TDAH. E transtorno esse que, se não tratado adequadamente, pode levar a prejuízos, como um baixo desempenho acadêmico, evasão escolar, acidentes de trânsito, uso de drogas, álcool e até divórcio, entre outras consequências negativas para sua vida adulta. Às vezes, então, um indivíduo com TDAH, mas sem um diagnóstico, pode ter uma série de problemas que ele nem sequer faz ideia de que eles estão conectados. Por isso que ter o diagnóstico apropriado o mais cedo possível melhora bastante a qualidade de vida em relação a esses prejuízos. Mas não é só isso. O TDAH é um transtorno bastante associado a outras condições psiquiátricas, ou seja, ele pode apresentar o que nós chamamos de comorbidades. E segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, estima-se que 70% das crianças com TDAH apresentam outra comorbidade e pelo menos 10% apresentam 3 ou mais comorbidades. Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e... Caralho. Eu acho que ele é o youtuber que mais usa sobrancelhas para as expressões. Lembro dele exatamente
Aleatoriedades com pequeno 3D no seu chat agora. Problemas de leitura são exemplos de condições que frequentemente andam de mão dadas com o TDAH. E aí, essa presença de comorbidades acaba se tornando mais uma camada de complexidade na hora de diagnosticar e tratar esse transtorno. Imaginem a luta diária de alguém que tenta se concentrar nas suas tarefas, vencer a impulsividade do TDAH, mas ao mesmo tempo enfrenta os obstáculos da depressão. O desafio de equilibrar a energia e o foco com o peso emocional da depressão acaba se tornando uma batalha constante. A procrastinação causada pelo TDAH pode agravar os sentimentos de desespero, enquanto a falta de energia resultante da depressão torna as atividades diárias ainda mais árduas. Ixi, mano, a identificação é forte nessas coisas. O ciclo então se perpetua, criando um desafio complexo para o indivíduo e outros que enfrentam essa e outras condições em conjunto. E bom, essa narrativa não é única. Cada pessoa vive uma experiência singular. A jornada desse indivíduo é só um exemplo de como o TDAH e a depressão podem interagir de maneiras diversas. E isso também vale para outras comorbidades. E ao entendermos essas complexidades, podemos fornecer o suporte necessário para aqueles que realmente enfrentam esse Real Suado Boy. Valeu. Tá porra, valeu. Valeu pelo Prime, camarada. Valeu, Real Suado Boy. Valeu. Vai continuar. esses desafios diários. É muito Então, bom. quanto mais cedo for a identificação do TDAH, menores vão ser as chances do desenvolvimento Eu quero entender. Por que Real Suado Boy? Desculpa. Eu preciso entender qual que é o significado desse nick. Meu Deus. É o nome de algum filme? É o nome... O que é? Ai. Putz, Suado Boy é música. Ah, tá. É música. Ah, não. Tá show. Ai, da hora. Ai, bora ver. de outra condição psiquiátrica e assim um melhor prognóstico, ou seja, uma melhor previsão do curso do TDAH. E de novo, mais importante ainda, a identificação do TDAH ou qualquer outra condição deve ser feita por um profissional capacitado, senão as fadas podem morrer por causa disso também. Pense nas fadas. Viu só, né? O alerta das fadas é urgente, precisamos mantê-las vivas. Manter as fadas vivas. Tá escutando, né, o Yuri? Tá escutando? Sem automedicação. E para visualizar bem o quão ruim é não cuidar do TDAH, vamos imaginar um cenário em que alguém não foi diagnosticado corretamente ou seu diagnóstico veio de uma forma tardia. Vamos chamar esse desafortunado de Clayton. Desde cedo, Clayton sentia que algo estava diferente. Não conseguia permanecer sentado nas aulas e, apesar dos seus esforços, manter a atenção em conversas e leituras longas parecia uma batalha constante. Infelizmente, o diagnóstico de TDAH não chegou na infância de Clayton, e isso teve impactos significativos na sua autoestima. Com o passar dos anos, Clayton internalizou a narrativa de que a sua luta com a atenção e a hiperatividade era uma manifestação da sua incompetência. Ele não aprendeu a reconhecer o seu próprio valor. Sério, coitado. Sentimentos de inadequação e frustração tornaram-se companheiros constantes, afetando suas relações pessoais e o seu desempenho acadêmico e profissional. As coisas foram só piorando. Então, por fim, temos que Clayton pode ter vivido anos da sua vida em sofrimento com tantas crenças ruins a respeito de si mesmo, mas isso poderia ter sido diferente. Clayton poderia ter entendido a condição que tinha e, com um tratamento adequado, ter assim reduzido algumas das suas dificuldades nos relacionamentos, no trabalho e na sua autoestima. Então, Mano, tá pegando forte essa parte aqui, viu? Tá pegando forte aqui. Tá pegando forte. Não vou falar mais nada. talvez mais importante do que como saber se você tem TDAH, seja como não saber se você tem TDAH. Observamos como a busca por respostas pode levar a interpretações equivocadas, especialmente em um cenário onde as redes sociais são palcos de discussões sobre saúde mental. O fenômeno do autodiagnóstico, alimentado por vídeos e conteúdos online, é alarmante. Deixa eu fazer um disclaimerzinho. Gente, debate sobre saúde mental não é um problema. Porque parece que, não sei, talvez ele não, na pressa de finalizar o roteiro, não percebeu. Mas, por exemplo, o debate em si não é o problema. O problema é se esse debate vier com conclusões de diagnóstico. Se vocês começarem, no meio desses debates, falar, então você tem TDAH, então você tem TEA, então você tem o caralho A4.
aí sim tem problema. Mas fazer debate, ter debate sobre saúde mental é legal, viu, gente? É legal. Debatam. Só que sem ficar dando diagnóstico pro amiguinho. A popularidade do termo TDAH nas ferramentas de busca reflete um interesse crescente, mas também revela a presença de desinformação. É preciso então discernir entre fontes confiáveis e não confiáveis, especialmente nas redes sociais, onde vídeos e experiências pessoais podem ser enganosos. A desinformação online não só afeta indivíduos em busca de respostas, mas também amplia os riscos à saúde pública. Além disso, o autodiagnóstico, influenciado por informações não respaldadas cientificamente, pode resultar em escolhas prejudiciais e inúmeros malefícios em relação à saúde. É preciso pensar na necessidade de buscar informações em fontes confiáveis e, acima de tudo, de procurar a orientação de profissionais. Viu, gente? Isso aqui é materialismo puro. Se você for um marxista que lê o mundo através da filosofia e do materialismo histórico dialético, você não vai ter esse tipo de problema, porque você só vai lidar com o que está dado, está confirmado, com o que está comprovado, o que existe, fato palpável, sabe? E para você ter esse tipo de palpabilidade quanto à saúde mental sua, de qualquer outra pessoa, você tem que ter o diagnóstico. E isso é também fazer uso do materialismo. O TDAH é uma condição complexa, cujo diagnóstico e tratamento devem ser conduzidos por especialistas capacitados. E a identificação precoce do TDAH realizada por esses profissionais qualificados é crucial para melhorar o prognóstico e evitar fatores como o desenvolvimento de comorbidades, melhores relações interpessoais e melhores performances acadêmicas e profissionais. E apesar da importância de não subestimarmos os desafios do TDAH, com um cuidado adequado, é possível sim ter uma boa qualidade de vida. Portanto, a mensagem central e final é clara. Ao se deparar com dúvidas sobre TDAH, evite o caminho do autodiagnóstico e busque a orientação de profissionais de saúde mental. A jornada para compreender e lidar com o TDAH é complexa, mas com o apoio adequado, é possível sim superar os desafios e construir uma vida plena e cheia de momentos felizes. E feliz você poderia ficar ao saber por que a África não inventou a roda. Agora, para saber o porquê... Enfim, acabou o vidinho. Vídeo muito bom, da hora. Topzera. Enfim, muito bom. Gente, obrigado aí, né, pelo videozinho. Comentários que matou a gente de rir. Pelas interações. Por tudo. Tudo. Valeu. Você que assistiu pelo YouTube também. Obrigado. Você não é só um número, fique certo disso, fique certo. Tudo que a gente faz aqui é para uma transformação social. Não é só por números, é por uma transformação da nossa sociabilidade. Eu não tô aqui para números. Enfim, muito obrigado a todo mundo, viu, gente? Obrigado e é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. 5 coisinhas e toma o joinha. Joinha. O joinha do tchau. Esse é o tchau do joinha.